Graça e paz esteja na tua vida. Meu nome é Márcio Gomes da Oliveira. Aqui está do meu lado minha esposa, Rosineide. Amém. Deus tem uma palavra para você essa tarde. Amém? Amém, Amém, Jesus. vocês, inscritas do Senhor Jesus, nesse canal, que é do Senhor Jesus. O Senhor, Ele tem uma palavra para você essa tarde, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, todo que tem o Espírito Santo tem paz. É igual no casamento tem que ter paz. O inimigo ele usa várias ferramentas para destruir um casal. Por exemplo, um dos primeiros ataques do inimigo que ele usa é deixar o casal sem falar, ficar intrigado do quê? Do outro, né? É verdade. Ficar o quê? Sem conversar. E aí, quando o casal fica sem conversar, com raiva um do outro, começa a mulher, o marido começa a dar as costas um por outro. Depois o segundo ataque, o primeiro ataque, parar de conversar. Segundo ataque, dormir separado na cama. E o terceiro ataque é ele faz sumir a fé do casal. E o quarto ataque é não perdoar um ao outro. Casal que não perdoa, que vive o quarto ataque é ter raiva, não perdoar um ao outro, ficar com raiva um do outro. E já é quarto ataque. Primeiro, não falar. Segundo, dormir separado. Terceiro, a fé some, vai embora. Mas é uma pessoa que não fala, dentro de casa, parece dois intrigados, dois inimigos, não é? Vira inimigo de Deus. O terceiro ataque, primeiro, parar de conversar, não dormir junto, soma a fé. Quarto, fica com raiva um do outro. E o quinto é a tentação. Hoje, em muitos casais, tem muita tentação. O homem e a mulher de Deus. Quando eu falo homem e mulher de Deus, eu estou falando tanto católico como evangélico. A Bíblia fala que nós devemos amar a todos, que Jesus amou a todos. Não foi falar evangélico que Jesus amou, mas amor católico, espírita, feiticeiro, macumbeiro. Ele ama a todos, ele quer salvar a todos. Paulo diz assim na sua carta, eu falo através de Paulo: eu não me envergonho do evangelho, porque a Bíblia fala, porque era o poder de Deus para salvar os judeus e os não judeus. Então nós não devemos se alegar com a injustiça ou a falta de amor do outro, mas em tudo, como eu estava lendo aqui para minha esposa aqui, 2 Coríntios capítulo 2 e 3, que nós somos uma carta que o mundo lê. O mundo está nos observando, o mundo sabe da nossa conduta. O mundo ele não perdoa, porque o mundo é do maligno, a Bíblia fala. Então, se é do maligno, então nós não devemos viver na prática do pecado, sim se arrependendo. Muitos casamentos é destruídos porque não há perdão, não há confissão de pecado, não há arrependimento. Por isso que acaba o casamento. Ah, é normal, uma briguinha, é normal. Não, é não. A Bíblia condena, a Bíblia fala assim, o homem, ele desrespeitar a mulher, não honrar a mulher, e ele for orar, ele fala tanto para o homem como para a mulher. Deus não recebe sua oração. Então todo casal tem que estar orando junto pela sua filha, pelo seu filho, para que a Bíblia fala que a mulher sábia ninguém fica ao seu lado, mas a tola destrói o seu lar. Ensina o teu filho a andar no caminho
que deve andar e não se desviará de nem para a direita nem para a esquerda. Então, é uma família. Deus ele morreu por a família. Ele morreu, quando ele diz família, quer dizer eu e você que é a família do Senhor. Porque a Bíblia fala que Jesus diz assim, olha, minha família, minha mãe, meu irmão e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eu e você não. Quer falar alguma coisa? Ele fala que eles são que deixa a mãe e o pai, são meu filho e meu irmão, né? Aquele que não renuncia a mãe, pai, filho, filha, esposa, por amor a mim, não é de mim. Mas o que isso quer dizer? Vai separar? Não. Ele, por exemplo, a mulher, hoje acontece com muitas mulheres, a mulher quer ir para a igreja e o homem não quer deixar. Então, a mulher não deve obedecer ao homem. Por exemplo, eu estou com minha esposa aqui. Eu digo para ela, não vá para a igreja, ela não deve me obedecer. E sim seguir a direção do Senhor. Porque é assim, a mulher não vai salvar o marido não vai salvar a mulher. Então, a salvação é o número 1 daqueles que quiser Deus, seguir o caminho, né? Filho não vai salvar mãe não vai salvar filho. É daqueles que quiser seguir a Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? Por Jesus Cristo. Então, Ele é a luz da nossa vida. Nosso fogo de vida, nosso pão de cada dia, nossa luz. Todo dia para nós andar na luz, se nós tiver Ele nos caminhos, nós temos que andar com Ele na luz. Isso Ele é a verdade. Amém. Então a Bíblia fala que Jesus, lá, essa passagem que me falou, está lá em João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus. Então o caminho ele é estreito, o caminho dele, a vida dele é a luz. Então para o casal viver bem tem que andar na luz. Perseverar, ter confiança, ter fé e crer, porque Ele é o dono de nossa salvação. É nós, dizer, né? Ter fé e crer e perseverar, que Deus faz um milagre, né? Tudo que a gente é precisando, Ele vai dar. Através de quê? Da busca a nós, da fé, que nós seguimos a Ele, né? Porque é o dono da nossa salvação. Não tem outro se não for nosso Pai, nosso Deus poderoso, do céu e da terra, que morreu na cruz por nós. Não deixamos Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Só nós que podemos seguir Ele, deixar tudo para trás e seguir a Ele na frente com Deus, né? Botando Ele na frente, nós temos nossa salvação. Porque o outro que pode salvar nós é nosso Jesus Cristo, Salvador da nossa vida. Amém. Então a Bíblia fala que o único que é de adoração é o Senhor Jesus. A Bíblia fala que o casal tem que andar na luz, porque se o casal não andar na luz, não anda no caminho de Deus, e nas trevas. Então todo casal tem que andar em arrependimento. A Bíblia fala que o marido tem que ter domínio na sua casa, nos filhos, nas filhas, na esposa. Tem que governar a sua casa, tem que administrar a sua casa, tem que amar como Cristo amou a igreja, e a esposa tem que ser submissa ao marido. O marido também, o dever do marido, ele orar pela família para que haja cura, libertação, perdão e proteção do Senhor. Então, formação e restauração, o marido. E a mãe, a auxiliadora, Deus falou para ela cuidar do marido, para ela proteger o marido, para o marido proteger a esposa, para viver os dois unidos, para ter domínio próprio num casamento, porque não tem como um casal viver desconfiando no outro. A Bíblia fala que o casamento é algo recíproco, algo que não pode ter fim. Porque a Bíblia fala, olha, guia teu filho num lugar que ele deve andar, e não se divide esse caminho nem para a direita, nem
para a esquerda. Então, os filhos é herança do Senhor na mão do valente, para que o inimigo não envergonhe a você. Então, nós devemos hoje em dia se ter um posicionamento da nossa casa. Imagina, mas hoje, ó, imagina, tem dois, a Bíblia fala que há dois caminhos, o caminho para o céu e para o inferno. É como se Deus quer salvar a família e muito quer. Fulano tá me criticando. Não, a Bíblia fala que anunciar o evangelho a toda criatura. Quem quer e for batizado será salvo. Quem não quer será condenado. Então Jesus não veio para condenar ninguém. Porque ele mesmo disse lá em João 3. A todo que aquele que nele quer não perece, mas tem a vida eterna. Então, se a família crê no Senhor Jesus, tem a vida eterna. Então, a vida eterna é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens, como diz homem, quer dizer homem e mulher, amar mais as terras do que a luz, porque a sua obra era má. Então, se as terras veio sobre a terra, nós devemos renunciar às terras. Por exemplo, um casal que veio brigando, é porque tem as trevas nele. Um casal que não perdoa é porque tem as trevas nele. Então um casal que perdoa tem as trevas ou a luz, tem a luz do Senhor. Então um casal ou vive na luz, num caminho estreito, então vive nas trevas. E Deus não aceita a treva. Se ele aceitasse treva, ele tinha aceitado Lucifer e fez a terça parte dos anjos lá no céu. Se ele aceitasse pecado, ele tinha aceitado Adão e Eva no jardim, não tinha expulsado. Se ele aceitasse pecar, ele não tinha corrigido a Caim. Se ele gostasse de pecado, ele não tinha punido um servo dele, a Noé. Se ele gostasse de pecar, ele não tinha chamado a atenção de Abraão, lá no capítulo 17. Anda na minha presença e ser perfeito, que tinha ficado com outro. Se ele gostasse de pecado, ele não tinha arrependido a Isaac, a Abraão e a Jacó, quando estava mentindo. Se ele amava o pecado, ele não tinha corrigido os irmãos de José. Se ele gostasse de pecado, ele não tinha vindo na cruz. Por meio e por teu pecado, ele trouxe reconciliação, ele trouxe resgate. A cédula que era contra nós, ele pegou e rasgou. Qual é a cédula essa? O nosso pecado, ele rasgou na cruz. Algo incalculável, que foi pago por preço de sangue. Então, isso foi para a família, para toda a família. Porque a Bíblia fala que Deus falou através de Paulo: creia no Senhor Jesus, ressalva tu e tua casa. E aquele carcereiro que queria se matar, foi se converteu e aceitou a Jesus e a família perguntou: como eu faço para ele e minha família você fala? Então Paulo falou: creia no Senhor Jesus, ressalva tu e tua casa. Amém? Então a Bíblia fala, Deus, por exemplo, a Bíblia fala, Deus está prestes a punir tua casa. Deus está prestes a punir tua casa. Uma palavra que Deus tem. Deus está prestes a punir sua casa. E tu vai e ora e Deus age com misericórdia. Mas muitas das vezes Deus permite as coisas porque eu e vocês tem um coração duro. Muitos têm um coração duro. O homem e a mulher têm um coração duro. Por isso que Deus veio para salvar a todos. Por exemplo, eu sou da igreja Irmã Nossa Senhora de Vida. Ela é minha esposa também. E imagina eu falar de verdade e mentira. Falar de pagar o que deve ou não, eu devendo. Imagina eu falar que olha, é para dar santidade. Eu não se arrependo, né? Então a salvação tem que vir na nossa casa. Como eu vou cuidar de vida numa vida de pecado, com raiva um do outro, não é verdade? Então a palavra de Deus diz: reconcilia-te com teu irmão depressa. Deus falou para Pedro: olha Pedro, tu deve perdoar 70 vezes 7. E tem um ponto de infinito. Então a Bíblia fala para perdoar sempre. Porque muitos não perdoam por causa do orgulho. Muitos caras não perdoam por causa do orgulho. Ah, fulano fez isso, ficando fez isso. E tu, o que tu tá fazendo?
em vez de reclamar. Então vou orar para essas pessoas, não é? Hoje eu estava dizendo para minha esposa, logo quando eu era novo convertido, eu via muito com mágoa. Tinha uma ferida no meu peito, não estou lembrado do lado. E quando eu comecei a perdoar, Deus tirou essa ferida do meu coração. E eu andava duro como um ferro. É a pessoa que tem mágoa dos outros. Então, nós devemos voltar para o Senhor, porque o Senhor já voltou para nós e Ele vai vir nos buscar. E Ele quer uma igreja, está mandando dizer que Ele quer uma igreja sem mágoa, sem mancha de pecado, sem imaculada. A igreja do Senhor tem que ser imaculada diante dele, porque senão a família não andar em santidade, em arrependimento, em obediência, vai perecer. Deus está no discipular comigo e com você. Deus está puxando a nossa orelha. Para que nós venhamos andar no trilho certo, no caminho certo. Porque muitos estão pegando um trilho errado. Tá fazendo que nem Jonas. Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarso. Toda vez que nós faz do propósito de Deus, quando toda a família faz, se a família sair do propósito do Senhor, vai vir um peixe e vai engolir. É eu falando, não, mas a palavra do Senhor falando. Jonas foi enviado para Nínive e foi para Tarso. Muitos ministérios têm afundado. Ah, é porque é a minha vontade. Não é a vontade mais de Deus, muito casal. É a vontade. Eu vou quando eu quiser. Eu vou quando der na teia. Depois, com muitas das vezes, quebra a cara. Ah, me ajuda. A pessoa ajuda, mas está colhendo. Porque tudo que a pessoa planta, eu e você planta, vamos colher a mesma espécie de pecado. Então Deus quer que o casal se arrependa. Tudo nós devemos buscar a direção a Deus. Para que não, mais na frente, mas não venham colher. Deus sempre fala, olha, não faça nada com raiva. Muitos quebram a cara. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma pastora que ela disse que um homem saiu de raiva de casa, foi lá contender com um gari, foi lá e matou ele, porque estava com raiva. Tá entendendo? Então, não haja com raiva, nem com teu marido, nem com tua esposa, porque é uma semente. Não guie com tua esposa, não guie com teu marido, que é uma semente. E a Bíblia fala que Davi estava dançando, e Mical tá doido, tá dançando para as mulheres. Só que Deus ficou tão irado com Mical que fez ela ficar estéril. Nunca mais teve filho. Teve filho não. Porque gritou, mostrou erro, tentou mostrar um erro que o marido não tinha. Então tudo que você e casal for fazer, busca a direção do Senhor. Não haja pela cara, pela emoção da cara, porque muito quebra a cara. É que nem esse homem que saiu, destruiu uma família, né? Que a pastora estava falando, estava ouvindo essa ministração hoje. E em toda a família tem que orar. Quando fala família, quer dizer a família do Senhor, a igreja. Porque o Senhor, Ele contempla todas as coisas. Ele não quer que tu colha maldição, não fique com raiva não. Porque o Senhor, Ele sabe o teu coração. Ele sabe da tua luta, Ele sabe do que tu já passou. Ele sabe que tu chorou, Ele sabe que tu sofreu. Ele sabe que tu tá passando uma dor, Ele sabe que você tá com uma tristeza, mas Ele é alegria maior, amém? Então, o Senhor, a família tem que vir em união. Porque o Senhor, a Bíblia fala lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para todo aquele nele que não pereça, mas tem a vida eterna. Então aí a Bíblia fala que Deus não é uma pessoa, não é um Deus desinteressado por nós. Ele se interessa desde o princípio para nos livrar da condenação. Muitos dizem, porque Jesus não vem de novo. Porque ele deixou eu e você para anunciar o Evangelho. Privilégio que os anjos queriam anunciar e não deixou. E eu tenho um testemunho, eu vou contar já o final dele. Quando o Espírito Santo apareceu a mim, falou comigo, na época eu bebia. E foi em 2011, dia 2 de fevereiro de 2011. Tenho como força hoje. Um dia até de quinta-feira. Eu tava, deixa eu tocar, vou falar do começo. Eu tava na frente do colégio. E aí, esperando as meninas
passar para chegar. E aí eu vi um amigo meu e tá falando que é aqui, Marco, eu tô esperando as meninas passar para chegar. Eu posso ficar? Disse, pode. A minha libertação começou nesse dia de quinta, dia 2 de fevereiro de 2011. E aí chegou outro rapaz, que era evangélico. E aí, vamos ali, Marinho? Eu disse, eu perguntei, é por um esquema? Ele disse, veio ver. O outro menino já sabia. Eu não sabia. Quando chegou bem pertinho de lá, ele disse, olha, foi evangélico, vamos para uma reunião de quem? Eu pensei, já não vou voltar, porque eu já estou aqui. Quando eu cheguei na porta que tinha a cela, a palavra de Deus, que a igreja manancial faz cela, né? Eu pensei assim, vou voltar. Aí os irmãos perceberam, não vai voltar não. Deus tinha um projeto na minha vida, assim como na vida da minha esposa aqui. Então, o Espírito Santo começou a falar, vou tocar louvor. Eu vou ganhar, consolidar discípulo lá e enviar. Tanto tempo a correr na contramão e mau caminho sem nenhuma direção. Esse louvor, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. A vida que eu estava levando naquele de perdição, achando que bebida, prazer carnal, mentira, muita, muita coisa errada, cego espiritual. O Espírito Santo começou a falar no meu coração. Ouve, eu quero que tu ganhe vida. Ouve, eu quero que tu consolide vida. Ouve, eu quero que tu discipule vida. Ouve, eu quero que tu envie. O que é ganhar vida? Lá em Provérbios fala que ganha vida sabe o ar. Ele disse, ouve, eu quero que tu ganhe vida. Quem ganha a alma sabe o ar. Ganha desde já da vida. Não vou chamar que eu tive, não foi de pastor. Foi o próprio Espírito Santo que falou através de Deus. Ouve, eu quero que tu ganhe vida. Ouve, eu quero que tu consolide vida. Quer consolar? Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, o que é consoltar? Alegria no coração atribulado. Porque na consolidação, Deus não desiste do fruto. Deus vai consolidando. O discipular é quando a pessoa, o discípulo vem com pecado assim, e a pessoa vai. O que é discipular? Discipular é quando a pessoa repreende, segundo a palavra, para que a pessoa se arrependa. Tu tem que se arrepender. Tu se arrepender, Deus te perdoa. E quando a pessoa. E o enviar, o que é enviar? O enviar é quando eu sou honesto, sou humilde, tenho um bom caráter, aí o Senhor me envia. Então Deus já foi falado os princípios da visão para ele. Eu não conhecia. Eu hoje ouvi os princípios. Eu sei o que tem o poder da palavra. Poder para abençoar e para amaldiçoar. De afastar e de estar junto. Eu tenho o maior cuidado de uma palavra. De falar uma palavra maldita. Porque tudo que o homem planta vai colher. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus contou o perdão lá na cruz. Que Jesus falou, aquele que nunca pecou atira a primeira pedra. Eu e vocês somos pecadores. Mas Deus nos ama. Aí se arrependa, minha gente, se a gente estiver vendo esse vídeo aí, que nós estamos falando do amor de Deus, é importante que é nossa salvação, tem que falar da palavra dele, do amor dele, né? Amar o próximo como a si mesmo, perdoar o próximo como a si mesmo, tem mandamento da Bíblia, né? É a palavra do Senhor. Aí se arrependa que Jesus já está vindo, está perto da vinda dele. Peço em nome de Jesus que quem estiver vendo esse vídeo aí, que se arrependa. Peça perdão a Deus, porque Ele perdoa, né? Também ninguém pode julgar ninguém, porque para julgar só Deus é quem pode julgar. Nós não podemos julgar ninguém. Quem passando por luta, todos nós passamos, né? O cristão vai dizer que não passa por luta, passa, mas nós temos um Deus que Ele é mais grande do que a luta, porque é nosso Pai. Nosso Pai que chama o nome dele Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, pela nossa salvação. Deu a vida por nós, foi Jesus. Derramou todo o sangue, uma coroa de espinho na cabeça e os pregos na mão. Por quê? O nosso pecado, porque ele ama nós, mas ele rejeita o pecado, né? Ele não vai condenar o pecado, né? Rejeita o diabo, fugirá de vai. É isso aí que eu tenho para dizer. Não sou mais, eu sou pegadora, mas estou falando que se arrependa quando for cedo, porque
O arrependimento é tudo que Deus quer. Sem arrependimento não tem a salvação. Mas quando a gente perdoa o próximo como assim mesmo, se arrepende dos pecados, Deus perdoa. Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para falar do amor de Deus, da palavra de Deus, porque só Ele que é o caminho, a verdade e a luz. Nosso Pai, nós te amamos de coração por esse vídeo. Amo vocês e Deus muito mais. Amém. Glória a Deus.